Então, gente, vamos aqui para a parte final, que a gente vai resolver algumas questões rapidinhas, que aproveita e dá uma revisada em tudo, tá bom? Então, ó, aqui nessa primeira, ele começa. A espermátide é uma célula diploide. Espermátide não é aquela última fase antes de se tornar um espermatozoide? Então já sofreu duas meioses. Se sofreu meiose, não é mais diploide, certo? Não é mais diploide. Ela é haploide. Então a gente pode ver aqui, ó, células haploides, espermátide aqui, elas já não são diploides, tá bom? A meiose ocorre no compartimento basal. A parte que está errada aqui é meiose. A mitose ocorre no compartimento basal, porque é verdade. Toda aquela parte de espermatogônias, etc e tal, ocorre no compartimento basal. Se lembra que a gente viu na monitoria que as espermatogônias não podem ficar livres por aí, fazendo suas mitoses, porque pode dar vários problemas, não é verdade? Então, tem que estar ocorrendo no seu canto certinho, certo? Que são as... que é o compartimento basal, certo? É a mitose. Então, aqui, outra dúvida que me perguntaram foi sobre a espermiação e a espermiogênese, certo? Então, aqui a gente pode ver o que é a espermiogênese. A espermiogênese é o processo da espermátide virar, né, mudar o seu citosol, a sua conformação do citosol, para formar um espermatozoide propriamente dito. Isso é espermiogênese. Ela vai tirar o que não precisa, etc e tal, para formar um espermatozoide. A espermiação é quando o espermatozoide ele já está pronto, já está show. E aí ele vai ser lançado aqui no lúmen dos túbulos seminíferos e vão subir, ó, aqui nos túbulos seminíferos e vão subir, chegar no epidídimo. Por quê? Porque é lá que os espermatozoides maduros são armazenados. E é por isso que a espermiogênese é diferente da espermiação, tá bom? Então, essa questão é isso. Aqui, a gente pode ver dessa parte mais dos hormônios. Então, ó, a testosterona exerce um retrocontrole negativo sobre o eixo gônado e hipofisário. É verdade. Se lembra? Quando a testosterona ela já está lá, esse produto das células de Leydig já está lá, ele vai dizer assim, ei, calma, eu já cheguei, eu já estou aqui. Não precisa mais de ficar estimulando esse ciclo. Então eu vou inibir. Então essa testosterona vai lá na hipófise e até mesmo no hipotálamo, certo? E vai fechar a torneirinha, vai dizer, ei, eu já apareci, não precisa mais estimular a produção, tá bom? Continuando, o FSH é um neurohormônio, ele não é um neurohormônio. O FSH realmente age sobre as células de Sertoli, mas ele não é um neurohormônio, certo? Já aqui é o contrário. Ele fala que no túbulo seminífero a célula de Leydig é estimulada pelo LH. A parte errada é essa aqui, túbulo seminífero. As células de Leydig não estão no túbulo seminífero, tanto que a próxima questão se faz verdadeira. O LH estimula as células intersticiais entre, né, um túbulo seminífero e outro, ou seja, fora dos túbulos seminíferos, que estão as de Leydig, que por sua vez secretam a testosterona quando estimuladas, certíssimo. E aqui a espermatogênese é submetida a uma regulação hormonal também. A gente não falou de LH, a gente não falou de FSH e etc e tal. Eixo gônado hipofisário, a espermatogênese é submetida a tudo isso, certinho? Vamos então continuar aqui. Essa aqui estava bem tranquila. Então, a ovogênese se diferencia por uma espermatogênese por formar uma célula haploide, ovócito, e 3 corpúsculos polares, enquanto a espermatogênese se formam 4 células haploides, espermátides. Então, a gente sabe que realmente no fim da ovogênese a gente vai ter uma célula haploide e 3 corpúsculos polares, e na espermatogênese a gente vai ter 4 células haploides, mas que não vão ser espermátides.
certo? Vão ser 4 espermatozoides. Espermáteis ainda não completou o processo de espermatogênese, tá? Então, era para se atentar a isso. Já na ovogênese, formam-se 4 ovócitos haploides e na espermatogênese 4 espermatozoides diploides. Totalmente errado, a gente sabe que não é assim, né? A ovogênese se inicia na puberdade e dura toda a vida da fêmea. Já sabemos que também não é assim, na verdade, ela tem até a menopausa, que é quando acaba todo esse período, tá? Fase de multiplicação na ovogênese se inicia na vida intrauterina até o 3º mês, enquanto a espermatogênese começa na puberdade e dura a vida toda. Certíssimo. Na ovogênese, formam-se 4 ovócitos diploides e espermatozoides 4 espermatozoides haploides. Totalmente errado. Por quê? Porque na ovogênese se formam 4 ovócitos diploides. Vamos ver aqui. A gente não vai ter a formação de 4 ovócitos, certo? A gente vai ter de um ovócito e os corpos polares, tá bom? E por fim, aqui, a meiose feminina vai se diferenciar da meiose masculina por seu caráter descontínuo. Então, ficou meio ambíguo essa parte, porque um caráter descontínuo pode tanto estar se referindo, só realmente falando com o professor, porque pode tanto estar se referindo ao caráter descontínuo de a meiose feminina começar, dar uma pausa muito grande, só retomar durante a puberdade da fêmea, quanto por na fêmea ter realmente a menopausa, enquanto do macho é pela vida toda, né? Essa parte da meiose. Então ficou meio ambíguo. Porque ela se finaliza fora da gônada, certíssimo. A meiose 2 feminina se finaliza fora do ovário, né? A gente viu que para ela ovular, ela tem que sair do ovário, o ovócito 2 tem que sair do ovário, é por isso que está certo? Porque a meiose 2 ela se finaliza somente com a fecundação, então tá certo, é fora do ovário, da gônada. Não tem fecundação dentro da gônada, certo? E continuando. Pelo fato dela começar durante a vida intrauterina. A meiose masculina realmente não começa na fase intrauterina, só a meiose feminina, e ela estaciona em prófase 1. Então, tá certo também essa parte. E, pela ausência de uma menopausa, a meiose feminina da meiose masculina pela ausência de menopausa. Temos somente menopausa na meiose feminina, certo? E agora, pelo fato que origina células de tamanho desiguais, também está certo, né? Os espermatozoides têm praticamente o mesmo tamanho, são células bem pequenininhas, e aqui a gente tem células de tamanhos diferentes. Tudo bem?